noite. A paz seja com todos. Bom, eu confesso para vocês que eu estou um pouco nervosa. Eu sou a pastora Adriana Soares, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Amanda 1, em Hortolândia. É o nosso primeiro culto online. E eu quero compartilhar com os amados uma palavra que Deus colocou no meu coração, principalmente nesses dias, que nós estamos vivendo um alvoroço a nível mundial, as pessoas aterrorizadas, preocupadas. Mas nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 14, e buscarmos o consolo, a direção, a graça, o poder e o favor que Deus nos concede pela sua palavra. E antes disso eu quero te convidar a orar, amém? Eu vou fazer uma oração pedindo a direção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, pois cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa pessoa que está do outro lado do vídeo, que está acompanhando esse nosso primeiro culto online, que essa vida, que essa família seja visitada pela tua presença, que o Espírito Santo do Senhor, que não tem fronteira, alcance essa vida, alcance essa família e que traga consolo a este coração. Senhor, se nesta casa houver perturbação, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, seja, Senhor, sobre este lar, sobre este coração. E se houver, ó Deus, algum enfermo neste lar, que seja curado em nome do Senhor Jesus. Desde já, Pai, eu agradeço ao Senhor pela tua direção e peço que o Senhor, meu Deus, me use apenas como um canal, um instrumento, para que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas vidas, para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Amém. Amados, Êxodo capítulo 14, eu quero ler a partir do verso 8, onde a palavra do Senhor diz assim: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-os os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros. E o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dizemos no Egito? Deixa-nos, para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Enquanto o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca.
e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros e até o meio do mar. Na vigília da noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disse os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amados, nós temos algumas lições muito importantes, para a gente meditar nesse texto. Lições que vão trazer fé ao nosso coração e principalmente confiança no nosso Deus, que é bendito eternamente e soberano. No verso 10, nós vemos que, aterrorizados, o povo de Deus começou a clamar. Diante dessa pandemia, nós cristãos precisamos clamar. Nós precisamos interceder. Precisamos levantar a nossa voz. Nessa oportunidade, nessa quarentena que nós estamos vivendo, é um tempo que o Senhor nos dá essa oportunidade de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e ali buscarmos a direção de Deus, buscarmos o favor de Deus, buscarmos a intervenção do Senhor nessa situação que o mundo está vivendo hoje. Irmãos, a gente não pode se esquecer que Deus ouve a igreja, amém? Ao seu povo Deus ouve. O Senhor Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos farei. Nós precisamos levantar nossa voz e clamarmos a Deus para que Ele venha operar sobre o mundo nesses dias. No verso de número 13, nós vemos que Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nós precisamos clamar, porque Deus, Ele quer trazer libertação. Deus, Ele quer trazer transformação. Tudo isso que tem afrontado, tudo isso que tem trazido pavor, que tem trazido terror sobre as famílias, e eu não estou me referindo somente ao coronavírus. Eu estou me referindo também à violência que tem assolado os lares. Mulheres têm sido mortas, crianças têm sido abandonadas, maridos no desespero têm buscado a morte. Quantos pais de família têm se suicidado? E nós precisamos interceder para que Deus opere em favor dessas vidas, para que Deus opere em favor da família. Deus quer abençoar o homem, Deus quer abençoar a mulher, Deus quer abençoar o jovem, Deus quer abençoar a criança, Deus quer abençoar a humanidade. E nós, a igreja do Deus vivo, precisamos interceder para que Deus intervenha à nossa volta e opere trazendo livramento sobre as famílias, amém? Por quê? Porque o Senhor sempre liberta o seu povo. Deus sempre ouve o clamor da igreja. Quando a igreja clama, Deus intervém, Deus opera. Não somente sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, mas sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus e diante do clamor da igreja, diante da intercessão da igreja, essas pessoas vão ter o conhecimento do Senhor Jesus. Saberão que o Senhor é Deus. Saberão que o Senhor é o Deus que pode operar o impossível, principalmente em tempos de crise, E nós vemos também no verso de número 14, nesse capítulo de Êxodo, onde diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ao mesmo tempo que nós nos acalmamos pela confiança que nós temos em Deus, nós erguemos a nossa voz em confiança, na certeza da intervenção de Deus em favor da humanidade, em favor da família, em favor daqueles que estão perecendo. Então nós precisamos sim levantar a nossa voz, porque quem luta por nós, irmãos, quem luta por nós é o Senhor Jesus. Ele é quem peleja por nós. Ele é quem está à frente dessa batalha, que está à frente dessa guerra. E Ele é o general que está nos conduzindo.
Nós clamamos, nós oramos e Deus opera em favor daqueles que estão sofrendo. Eu quero te convidar, irmão, nesse tempo de quarentena, ore, clame a Deus, busque o favor de Deus, porque o Senhor é quem luta por nós. No verso de número 16, a palavra do Senhor diz assim: erga a sua vara, Deus falando para Moisés, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Qual a lição que a palavra de Deus traz para nós dentro desse versículo? A vara, ela é símbolo de autoridade. Então, quando Deus ordena que Moisés estenda a vara, né? Estenda a mão sobre o mar, estenda a vara, a gente está entendendo nesse versículo, Deus está nos ensinando a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus, a autoridade que o próprio Senhor nos deu. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, diz assim: eis aí, vos dei autoridade, Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós temos autoridade no nome de Jesus, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que cremos no Evangelho, nas boas novas de salvação, nós que cremos na Bíblia, a palavra de Deus, temos essa autoridade sim, para orarmos, para repreendermos o mal, para buscarmos o favor de Deus, a graça de Deus, que o Senhor tenha misericórdia das vidas nesses dias, que o Senhor, que a palavra de Deus, as boas novas de salvação, o Evangelho, diante de toda essa confusão que a gente está vivendo, que os corações recebam a palavra de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você tem autoridade da palavra de Deus, fale do amor de Deus. Quando as pessoas chegarem para você desesperado, diga: o Senhor está no controle. Creia no Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Busque a direção do Senhor. Em Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero dizer para você que crê em Jesus Cristo, use da autoridade que o Senhor te deu. Nós temos autoridade para repreendermos o mal, para repreendermos toda a força de Satanás na autoridade de Jesus. Nós temos autoridade de impormos as nossas mãos sobre os enfermos e no nome de Jesus declararmos a restauração da saúde, declararmos que aquela vida seja curada no nome do Senhor Jesus. Porque quando os recursos da medicina se findam diante do coronavírus, ainda não se tem uma vacina, mas a autoridade do nome de Jesus permanece a mesma, inalterada. Amém? O mesmo Cristo que curou os leprosos dos seus dias, continua curando hoje. E se porventura você tiver contato com alguém que está enfermo pelo coronavírus, na autoridade do nome de Jesus, se a pessoa permitir, é claro, impõe as mãos, ore e repreenda essa enfermidade. Declare a cura no nome do Senhor Jesus. No verso 17 de Êxodo, capítulo 14, diz assim: o Senhor dizendo: eu endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Qual a lição que o Senhor está nos ensinando aqui? Amados, esse coronavírus, ele vai trazer glória para o nome do nosso Deus. Trará glória para o nome do Senhor Jesus, por isso nós precisamos orar. Volto a repetir, esse tempo de quarentena é tempo da igreja orar, é tempo da igreja interceder, clamar a Deus em favor da humanidade, para que o Senhor Jesus venha intervir nesse tempo sobre o mundo que está sofrendo por causa dessa pandemia. Que essa pandemia seja a oportunidade para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus vir a conhecê-lo.
como o único Senhor e Salvador, o único que pode perdoar os nossos pecados. Porque o maior problema da humanidade, irmãos, você que me ouve, que ainda não conhece Jesus, o maior problema da humanidade não é o coronavírus, é o pecado. Porque o máximo que o coronavírus pode fazer é matar o homem. Mas a palavra de Deus fala, Jesus ele fala assim, eu digo para você a quem você deve temer, não tema aquele que pode matar o corpo, mas antes tema aquele que além de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Jesus Cristo é a resposta de Deus para o pecado, para nos salvar, para trazer remissão ao coração do homem. Você que está aí sofrendo por causa do pecado, você que está aí sofrendo por causa da culpa, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados, incline a sua cabeça, feche os seus olhos, na simplicidade das palavras do seu coração, o Espírito Santo de Deus vai te dirigir, o Espírito Santo de Deus vai te guiar, Jesus Cristo. Peça perdão a Deus e diga para o Senhor Jesus entrar no seu coração, diga, Senhor, eu te recebo como Senhor, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes, debaixo do pecado, porque talvez o seu problema não seja o coronavírus, talvez o seu problema seja as drogas, talvez o seu problema seja o vício, o álcool, o adultério, a traição, o roubo, mas o Senhor pode te libertar. Amém? É só você crer e pedir perdão. No verso de número 18 desse capítulo, diz assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Amados, a derrota de todos os intentos de Satanás, a derrota de toda intenção maligna de Satanás, diante do clamor da igreja, diante da intercessão da igreja, traz glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar, vamos interceder. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos para que Deus liberte cada pecador. Que esse tempo que as pessoas estão mais reclusas, que elas se voltem para o Senhor. Que a reflexão da mente e do coração seja sobre o amor de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se Deus quisesse destruir esse mundo, Ele já o teria feito há muito tempo. Mas não é a intenção dele. Jesus ele veio para trazer salvação. Porque condenado o mundo já está. Mas Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Creia no Senhor Jesus. Peça que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida e passe a viver uma nova vida. Não dirigido mais pelos impulsos desse mundo, mas dirigido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus. No verso de número 19, a palavra fala assim, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. O que a gente aprende aqui? Nós cristãos somos o povo que vive cercado pela presença de Deus. Você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tema. Medite na palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em seu coração. É tempo de você refletir em cima das promessas de Deus e guardá-la no seu coração. Não tema. Confie no Senhor. Porque Deus está colocando à prova a nossa fé. Amém? Deus está colocando à prova a nossa fé. Então creia no Senhor. Lembre-se, somos o povo cercado pela presença de Deus. O maligno não nos toca. No verso de número 20, a nuvem, diz assim, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Nós temos aqui duas observações bem interessantes. A primeira, trevas para os egípcios, luz para os israelitas. Qual a lição que a gente aprende com isso, né? Essa pandemia é terror, é desespero, trevas para aqueles que vivem longe do Senhor Jesus ou para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não conhecem a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus
como diz a palavra do Senhor, que a causa de nós não sermos destruídos são que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por outro lado, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão em segurança. Amém? Então, luz para os israelitas significa segurança para aqueles que estão em Cristo. Quando se está com medo, o que acontece? As pessoas, elas sempre procuram luz, né? No meio da noite, quando você acorda assustado, desesperado, você acende a luz. As pessoas preferem andar à noite por uma rua iluminada, porque vão se sentir mais segura. Uma rua escura traz medo, insegurança. Jesus é essa luz que vai trazer paz ao seu coração. Creia no Senhor Jesus. Creia na graça de Deus. E para nós encerrarmos, no verso de número 21, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Estendeu a vara. O que significa isso? Em João capítulo 14, verso 13, o Senhor Jesus diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ore, no nome do Senhor Jesus. Seja qual for a sua necessidade hoje, seja qual for o problema que está te trazendo terror, ore, na simplicidade das suas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra nessa noite. E a pastora lá na internet disse que tudo que eu pedi ao Senhor, no nome de Jesus, o Senhor vai me atender. E a minha necessidade hoje, Pai, é essa. Seja emprego, talvez você está desempregado, talvez você está enfermo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas peça a Deus, no nome de Jesus, e Ele vai te atender. Em Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus ele fala: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Se você orar a Deus no nome de Jesus e você pedir a Ele, Deus vai te atender. Creia nessa verdade e Deus vai te abençoar. Amém? E para nós encerrarmos, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Senhor Jesus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por essa primeira oportunidade desse culto online. Essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós crescermos, de nós traspassarmos fronteiras que a gente não pode nem imaginar. Eu humanamente falando, não posso nem imaginar até onde essa palavra do Senhor está chegando. Mas eu oro, Pai, no nome de Teu Filho Jesus, para que o Senhor adentre nesse lar, que o Senhor adentre nesse coração, que o Senhor intervenha em favor dessa família, seja qual for a necessidade dessa casa. Que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pois a palavra do Senhor é clara em nos revelar que o Senhor não faz acepção de pessoas. Meu Deus, concede o favor do Senhor sobre esta família. Se for cura, que sejam curados. Senhor, se há uma necessidade financeira, que o Senhor intervenha com a Tua graça, que o Senhor entre com a providência, Pai, como o Senhor inúmeras vezes agiu. Pai, abençoa a igreja, os Teus filhos, os amados irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Amanda 1, que estão acompanhando esse nosso primeiro culto online. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre esta igreja. E que nós permaneçamos como igreja do Deus vivo, como povo eleito de Deus, continuamos na unidade do Teu Santo Espírito, continuemos, ó Deus, nesse tempo de quarentena, que a igreja está com as portas fechadas, a igreja física, mas a igreja espiritual, aqueles que são lavados e remidos no Teu sangue, nós continuamos orando e clamando e oramos, ó Deus, que a graça do Senhor alcance cada vida, cada lar, e que a bênção do Senhor seja sobre todos, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.
Você que nos acompanhou nessa pregação, eu quero te convidar a estar conosco domingo. Nós vamos ter um culto online a partir das 18 horas da tarde, a partir das 18 horas, com o pastor Wendel, uma palavra de Deus para abençoar sua vida, para abençoar sua casa, sua família e a todos mais que o Senhor alcançar através das redes sociais. Curta, inscreva-se no canal, dê o seu like, para que mais toque no sininho, né? Para que você receba as notificações e Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.